Bom, então, seguindo a dialética, tá? Seguindo a dinâmica da aula, queria pedir para a colocar o slide. O tema da aula é doenças ocupacionais, tá certo? E antes de trabalhar as doenças, nós vamos, uma pequena introdução que diz o seguinte: as doenças ocupacionais são causadas por diversos agentes que, por sua vez, têm acesso ao organismo pelas vias aérea, cutânea e digestiva. Lembre-se aí, esses três tópicos aí citados, que foi visto nos riscos, tá? Nos riscos ocupacionais e os efeitos sobre a saúde do trabalhador, principalmente nos riscos químicos. O risco químico é que trabalha muito essas vias de absorção. Então essas três aí são as vias de absorção, principalmente dos riscos químicos, que é a aérea, a cutânea e a digestiva, tá? A aérea via aparelho respiratório, tá? Fossas nasais, narinas, aí vai seguindo o duto traqueal até chegar aos pulmões. Você tem também a via cutânea, que é via pele e mucosa, e você tem também a via digestiva, que geralmente vem via oral. Nessas aulas, vamos tratar de alguns tipos de doenças causadas pela exposição a esses agentes. Como exemplo, temos as pneumoconioses por exposição à poeira. Tá? Então, como eu falei a você no início da aula, nós vamos trabalhar a questão das pneumoconioses, tá? Bem como outras classes de doenças ocupacionais. Mas a pneumoconiose por si só é uma doença muito difundida no meio ocupacional, porque nós vivemos hoje numa realidade ocupacional que, graças a Deus, tá, não temos tanta... hoje, a pneumoconiose hoje já está um pouco mais controlada, mas principalmente a silicose, que foi uma doença muito difundida no século passado. Ainda temos muitos problemas hoje com ela. Tá? Quem é que está exposto ou predisposto a adquirir a silicose, que é uma pneumoconiose? O pessoal que trabalha em cimenteira, em minas, o pessoal que trabalha em marmoarias, em indústria de vidro, ou seja, todo aquele que tem acesso à poeira de sílica. Você vai ver num filme que já vai passar para você sobre a silicose, que vai esclarecer bem essa questão. Tá? Outra pneumoconiose muito conhecida é a asbestose, que é o trabalhador que inala o asbesto ou o amianto. O que é o amianto? O amianto, eu tenho um grande exemplo de amianto, as caixas d'água antigas, né, que hoje é proibido o amianto no Brasil, mas as caixas d'água, as telhas antigas também, aquelas telhas que o pessoal costuma classificar, né, porque era a fábrica a marca que fabricava ela, a telha Brasilite, tá, que ela era feita de cimento amianto. Hoje não é mais feita de cimento amianto porque está proibido, que o amianto é carcinógeno, ele provoca, tá, a exposição a ele pode vir a provocar câncer. Então, a asbestose é uma doença também que se dá pela inalação das fibras desse mineral, tá? Das partículas de poeira desse mineral. Então, após o filme da silicose, eu vou mostrar um pequeno vídeo como se dá a infestação, tá? A infestação do seu sistema respiratório, do seu sistema pulmonar, pela fibra do amianto e como é causada, tá? Como se difunde a asbestose, que é uma doença, é uma pneumoconiose, tá? Que depois de instalada, ela não tem mais volta. Você vai ter controle sobre ela quando se descobre, mas depois de instalada no corpo humano, no organismo, ela não tem mais volta. Queria pedir para a Bíblia colocar novamente aí o slide. Então, para que possamos falar da questão de doenças ocupacionais, nós temos que dividir e, mais uma vez, tá, vir para as definições. Quais definições importantes? A doença ocupacional, ela se divide em duas: doença do trabalho e doença profissional. A doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona. Então, essas condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona, nós colocamos, tá, grosseiramente, o ambiente. O ambiente está se relacionando diretamente com o trabalho. Então, geralmente, as doenças do trabalho, elas são ocasionadas
pelo ambiente, os fatores ambientais. Então vou dar um exemplo muito claro. Se aqui no estúdio eu tenho ruído nesse estúdio, então tanto eu quanto Graciane, que tem uma profissão diferente da minha, quanto Billy, está sujeito à exposição a esse ruído. Então, consequentemente, nós vamos estar sujeitos a adquirir doenças referente ao ruído, à exposição do ruído. Então, a doença do trabalho, ela está para mim, assim como está para mim que sou professor, assim como está para Graciane, que é a tutora, assim como está para Billy, que é o diretor, o operador técnico, tá? Então, a doença do trabalho, ela está para todos no ambiente de trabalho. Diferentemente da doença profissional. A doença profissional é a entidade mórbida, ou seja, é a doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, ou seja, peculiar, particular, especialmente ligada àquela atividade. Então, vamos supor, aqui nesse mesmo ambiente, eu estou sujeito a ruído, tá? Graciane também está sujeita a ruído, mas só que Graciane está aqui do meu lado digitando. Ela está trabalhando digitando. Então esse trabalho é uma atividade que a profissão dela requer, digitando para poder interagir com os outros tutores presenciais. Então ela está aqui digitando e está sujeita a adquirir o Erdort. E eu não, eu estou aqui tranquilo, tá? Estou aqui falando, palestrando para você, mas ela pode adquirir o Erdort. Então, eu diria que a Erdort seria uma doença particular da função dela. Então, quando passa a ser particular uma determinada atividade, uma determinada profissão, essa doença é chamada doença profissional. Tá? Um grande exemplo disso é a Erdort em digitadores, em operadores de caixa. Outro exemplo, o saturnismo em trabalhadores de fábricas de bateria, de fábricas de beneficiamento de chumbo. Isso aí passa a ser uma doença profissional. E a doença do trabalho passa a ser uma doença ligada ao ambiente. Todos estão predispostos a adquiri-la, independente de profissão. Já a doença profissional, geralmente ela acomete um profissional que está susceptível ao determinado risco. Seguindo o nosso slide, aí você tem doenças relacionadas à exposição ao risco químico. Aí eu vou falar o quê? Poeira. Dentre as doenças, existem outras doenças, tá? Eu vou caracterizar as pneumoconioses. Nome feio, né? Palavrão, bem grande, mas é fácil de você relacionar. Pneumo vem de aparelho, sistema respiratório. Conion vem do grego, que quer dizer poeira. Seja essa poeira mineral ou seja essa poeira vegetal. E ose vem de crônico, tá certo? Doença crônica. Por quê? A pneumoconiose, geralmente, para se propagar no organismo, para se apresentar no organismo, ela vai demorar em torno de 10, 15 anos após a exposição inicial. Porque o organismo, por si só, tem suas defesas, tá? Tem uma fotozinha aí do seu sistema respiratório. É formado geralmente de fossas nasais. Tá? Você tem aí o sistema de fossas nasais. Há uma interseção da boca com o pavilhão nasal, tá? Onde vai seguindo para a traqueia. Passando uma linhazinha por aqui, o meu sistema respiratório se divide em vias aéreas superiores, tá? E inferiores. Aí você tem brônquios, bronquíolos e o restante do meu sistema respiratório. Então, geralmente, quando há a aspiração de poeira, tá certo? O trabalhador está exposto ao risco da poeira, ele vai inalar, só que o seu organismo, por si só, tem os sistemas de defesa. Aonde é que começa o primeiro combate aos invasores? Aonde é que começa o primeiro combate às poeiras? Você tem aqui as partículas de poeira. No nariz, tá? No pavilhão nasal, você tem os pelos. Esses pelos vão começar a reter essas partículas de poeira. Certo? Então vai retendo, vai formando aquela coisinha incômoda, né? E tem um nomezinho bem feinho que o pessoal chama, aquela coisinha verde que fica aqui no pavilhão do nariz. Tem muita gente que gosta de fazer a limpeza, né, em público. Lógico que isso aí é antiético, mas isso é uma defesa do seu organismo, pessoal. Quando você vai criando bastante secreção,
vai criando bastante porosidade nos cílios, nos pelos do seu nariz, ali é a sua primeira defesa, tá certo?